Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para a nossa edificação e crescimento, né? Que o Senhor nos abençoe. Nosso estudo de hoje tem por título: Quem é Deus? Quem é Deus? Nós já estudamos as 3 partes de Cristo. Agora nós vamos estudar em profundidade este assunto, né? Sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. Então, nós aprendemos que Cristo é sua palavra terrena. Cristo é a sua parte terrena. Cristo, homem, é a sua parte terrena. A sua alma é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E seu Espírito é o Pai eterno. Então, este é Cristo. Cristo, né? Mas quem é Deus? Cristo nós sabemos. Ele tem um corpo humano, que é a palavra. Nós temos a sua alma, que é o Espírito Santo. E nós temos o seu Espírito, que é o Pai. Isso é o Cristo que se revelou aos homens, com essas 3 partes. Mas e Deus, quem é? Em João 1, nos diz o seguinte. Todo mundo já conhece esse texto, né? Mas vamos estudar em profundidade, para que possamos tirar qualquer dúvida de quem é Deus, Pai, de quem é Deus, Espírito e de quem é Deus, Filho, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, muitas vezes a gente estuda ou lê e não analisa, né, os versos. Então, em João 1, João nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo ou palavra. Aqui em João 14 diz que a palavra ou Verbo encarnou-se. Então, o Verbo era Cristo, parte que se encarnou, parte que se assumiu e que assumiu forma humana. Então, no princípio era o Verbo, era a palavra que em João 14 encarnou-se, se tornou um corpo humano. Parte que assumiu forma humana, para que os humanos a vissem. Então, João 1 nos diz isso. E o Verbo, ainda no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, era a palavra de Deus, que não estava encarnada ainda. Estava em Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo estava com Deus. Deus Espírito. O Verbo estava com o Deus Espírito Santo. A alma da palavra que se encarnou. A mente de Cristo. E a mente do Pai, lá em Romanos 8, 9 e 10, nos diz isso. Paulo nos diz isso, Romanos 8, 9 e 10, ele diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus que habita em nós é a mente de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito
Espírito de Cristo, a mente de Cristo. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é a mente de Cristo, que Paulo diz que todo cristão verdadeiro tem a mente de Cristo. Esse tal não é dele. Então, se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para ser de Cristo, tem que ter a mente de Cristo. Então, aqui diz assim: no princípio era o verbo, era a palavra, era a palavra que estava com Deus. E o verbo estava com Deus. O Deus é Espírito Santo, a mente de Deus. E o verbo era Deus, Deus Espírito. Então, no mundo espiritual, a palavra aqui ainda não tinha tornado corpo, forma humana, não tinha encarnado ainda, né? Ela estava na boca do Espírito de Deus, que é a mente de Deus, que é a mente de Cristo. E o verbo era Deus, ou melhor, a palavra encarnada era o Pai eterno. Era a voz que saía da boca do Pai eterno. Então, o Espírito Santo, que é a mente de Deus, que é a mente de Cristo, a palavra estava nele. Então, e o verbo estava com Deus, estava na boca de Deus. Quando a gente vai para Gênesis 1, versículo 1, nos diz assim, Gênesis 1, nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui é o Deus, é o todo de Deus, é o Espírito, é a mente, a alma, a mente é a alma, a mente de Deus e a palavra estão junto aqui, nessa palavra Deus, aqui é o todo. Versículo 1, né? Então, em Gênesis 1 nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus, ou o total de Deus, a totalidade. As três partes de Deus estavam juntas criando. O Espírito de Deus, a mente de Deus e a palavra de Deus. No princípio, né? O Deus Espírito, o Deus Espírito Santo, que é a mente de Deus, e a palavra de Deus, que é Cristo, a voz de Deus, estavam juntos criando o mundo, né? Criando a terra. Em Gênesis 3:15, foi profetizado para a serpente que viria como que a palavra viria como descendente da mulher para destronar Satanás do governo do mundo e tirar os seres humanos das mãos da serpente, né? Da mentira da serpente, da palavra da serpente, do engano da serpente. Aí a gente pode ir para João 8:44, quando Jesus diz: vocês são filhos do diabo, são a semente da serpente, são a descendência da serpente. Vocês são filhos do diabo e vocês querem agradar o pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio. Ele é mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade. Então, toda pessoa que cresce e recebesse a palavra encarnada, que é Cristo, como seu Salvador e Senhor e Deus, seria liberta
da mentira e do engano do diabo. João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, se a palavra vos libertar, se o homem Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres, né? Mas os que se recusarem crer permanecerão na condenação que em Adão receberam. Em Adão todos foram condenados à morte, todos morreram, todos foram condenados ao sofrimento eterno. Romanos 3, 23 e 6, 23. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, esta morrerá. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. João 8, 32 e 36, nós já vimos, né? A libertação pela palavra, por Jesus. Em Gênesis 1, 2, nos diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu Deus! Então, o que nos diz o verso 2 de Gênesis 1, o verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Neste pedaço do verso 2, nos revela que a terra já existia, só que ela não tinha nenhuma forma e estava vazia e em trevas. Então, o planeta Terra já existia, mas estava sem forma, vazia e em trevas. Assim estava a terra, não é? Em Gênesis 1, 9, Gênesis 1, 9, nos diz assim: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, a Terra, o planeta Terra, era coberto por água. Não existia a porção seca chamada Terra, mas o planeta Terra todo era coberto com água, em cima e embaixo, né? Então, nos versos 6, do 6 a 10 do capítulo 1 de Gênesis, nos revela que todo o planeta Terra era coberto por água. E Deus, com a sua palavra, começa a dar forma a um planeta que não tinha forma, estava nas trevas e era vazio, não tinha nada nele. Em Gênesis 7, do 17 ao 19, lá o planeta Terra volta a ficar inundado de água, nada tem nele. Então, Gênesis 7, capítulo 7, versículo 17, diz assim: e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E
prevaleceu as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. A terra ficou sem forma e vazia. Aqui em Gênesis 7, do 17 ao 19, o dilúvio cobriu toda a terra com água, como era aqui no princípio da criação. A terra era só água. Ainda em Gênesis 1, 2, parte B, nos diz o seguinte, né? A parte B do versículo 2. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, e o Espírito de Deus, a mente de Deus, o Espírito Santo de Deus, a mente de Deus, a palavra, a mente de Deus, a mente da palavra, que é Cristo, que é Cristo, né? Nesse tempo era somente a palavra. Ela ainda não havia encarnado neste mundo. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a mente de Deus, a mente da palavra se movia sobre a face, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, fazia um movimento, estava querendo sair a voz, a palavra queria sair da mente de Deus, da mente de Cristo. Então, a mente de Cristo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é a mente de Deus, é a mente de Cristo. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Então, a mente de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Seja bem-vindo, Ramon. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Então, vamos aprender a palavra comigo, né? O Espírito de Deus, a alma de Deus, a mente de Deus se movia sobre a face das águas, sobre a sua palavra. As águas, neste verso, representa a palavra de Deus que estava, né? As águas, aqui no versículo 2 de Gênesis, representa a palavra que estava na sua mente, na sua alma, que era o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, por isso, em João 1, nos diz, porque é a mesma coisa. Então, aqui, o Espírito está com a palavra de Deus, que é, no Novo Testamento, Cristo encarnado. Aqui no começo da criação é a palavra na voz do Espírito Santo, que é a alma de Deus, que é a alma de Cristo. Paulo diz isso, né, em João 8, 9 e 10. Aqui em João 1, João nos diz o seguinte: no princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus, o Espírito Santo, a mente de Deus, estava na boca do Espírito Santo. E o verbo era Deus, o Deus é Espírito, o Pai. Então, aqui tem a palavra, o verbo, tem o Deus Espírito, que a palavra estava com ele, com Deus, e o verbo era Deus, que é o Pai. Então, a mesma coisa de Gênesis 1, 2, né? Então, a palavra, ela interpreta ela mesma. Então, em João 1, João diz, no princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus.
na boca do Espírito de Deus. E o Verbo era Deus, o Deus Espírito, o Deus Pai. Jesus disse em João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Gênesis 1:3 nos diz o seguinte, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, Deus é Espírito, Deus alma do Pai, Deus alma de Cristo, que aqui na criação era a palavra que ainda não estava encarnada. E viu Deus e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Então, em Gênesis 1:3 nos diz, e disse Deus, o todo de Deus, a Trindade, não é? O Deus Espírito, o Deus Espírito Santo, que é a alma de Deus, a mente do Pai, e a palavra de Deus, que é Cristo, que ainda não estava encarnado, porque ainda não tinha vindo a este mundo. Então, que mais tarde se encarnaria, né, em um corpo humano para o Deus Espírito e o Deus Pai, que é o Espírito de Cristo, morarem dentro do seu corpo, do corpo de Cristo, que era a palavra. Então, o corpo de Cristo é a palavra encarnada. É a palavra de Deus que se encarnou, que se tornou um ser humano, que veio ao mundo em forma de uma pessoa. Então, tudo aquilo que vinha da mente do Pai eterno, do Deus Espírito, a boca de Cristo falava. Jesus disse, eu não falo nada de mim mesmo, tudo que eu falo é o Pai quem manda eu falar. Então, em Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O planeta Terra não tinha forma, estava vazio, só tinha trevas antes da criação, ou desta criação, né? Porque tem teólogos que dizem, né? Em um princípio, e é neste princípio aqui, dessa criação, porque a Terra já existia. E se ela não existisse, aqui não dizia, e a Terra era sem forma e vazia, ela já existia. Só que ela estava sem forma e vazia, né? Estava sem condição de habitar algum ser humano, algum ser que respira, né? Então, o planeta Terra não tinha forma, estava vazio, só tinha trevas, que saía do abismo, ou melhor, quando Deus jogou Satanás e os seus demônios para a terra, para prendê-los no abismo, no mais profundo deste planeta, a terra ficou sem forma e vazia, a terra ficou em trevas. Então, os abismos são os lugares habitados por demônios e eles ficam no mais profundo do planeta. Aqui no Apocalipse 9, do 1 ao 3, nos mostra isto, né? Então, vamos para Apocalipse. Apocalipse 9, do 1 ao 13, nos diz o seguinte. Apocalipse 9, do 1 ao 3, nos diz assim. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se
o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, aqui, o poço do abismo, onde ficam os demônios presos, foi aberto e os demônios foram libertos. Então, isso é na quinta trombeta. Vai acontecer, não é? Mas muitos demônios estão sendo soltos dos seus abismos. Então, no Apocalipse 9, do 1 ao 3, neste texto nos revela quem são os moradores das profundezas deste planeta, das águas deste planeta, chamado Terra. Então, os demônios ficam nas profundezas da terra, né? Onde a gente nem imagina onde fica. Em 1 Samuel 28, dos versículos 7 e 11, Samuel, então vamos lá. 1 Samuel, aqui também é a liberação de demônios, né? 1 Samuel, capítulo 9, versículos do 1 ao 3, nos diz o seguinte. 1 Samuel, versículo 9, do 1 ao 3, diz assim: E havia um homem de Benjamim. 1 Samuel, eu peguei, foi errado, é 28, não é 9. 1 Samuel 28, 7 e 11. Diz assim o 7. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Edom, há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se... 7, agora o 11. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Então aqui a gente vê uma feiticeira abrindo um portal para o abismo, para de lá subir um demônio, dizendo que era Samuel. Então, em 1 Samuel 28, versículos 7 e 11, Samuel não estava no abismo, mas no céu. Samuel não estava nas profundezas do planeta Terra, mas no seio de Abraão. Logo, quem subiu até Saul foi um demônio. Todas as vezes que desejamos fazer algo que não é a vontade de Deus, damos legalidade a demônios de serem soltos para nos tentarem a fazermos aquilo que no nosso coração desejamos. Então Saul desejou ver Samuel. Saul desejou ser consultado por Samuel. Então o demônio foi até ele, desceu, ou melhor, subiu do abismo até ele e enganou ele. Ainda no Apocalipse 20, do 3, Apocalipse 20, do 1 ao 3, também a gente vê quem vai ser preso neste abismo. Então, Apocalipse 20, do 1 ao 3, nos diz o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Ali encerrou e pôs selo sobre ele,
para que não mais engane as nações até os 1000 anos se acabarem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, no Apocalipse 20, do 1 ao 3, nos revela que o anjo lançará o diabo, a antiga serpente, acorrentado no abismo, e ele não sairá até que se cumpra o governo de Cristo nesta terra, né? Os 1000 anos depois ele vai ser solto. Então, em Gênesis 1, capítulo 1, no verso 2, né? Aqui diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, o abismo era habitado por demônios, e demônios são trevas. Por quê? Porque é pecado. Então, Deus mandou prender o diabo no abismo. O diabo estava acorrentado e preso com chaves no abismo que ele estava, para ele não sair de lá até o tempo determinado por Deus. Então ele foi preso, ele foi acorrentado e preso a chaves para ele não sair do abismo. Por quê? Porque no governo de Cristo muitos iriam pecar e os demônios poderiam sair do abismo, porque o pecado dá legalidade ao diabo de vir até eles. Mas como Cristo está governando 1000 anos, eles não têm permissão para vir à terra enquanto não terminar o governo de Cristo. Então, no Apocalipse 20, do 7 ao 10, Satanás é solto e lançado no lago de fogo. Então, Apocalipse 20, capítulo 20, o versículo do 7 ao 10, eu vou ler só o 10, que diz assim, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então agora eles não vão mais ser presos no abismo, mas sim no lago de fogo. E onde fica esse lago de fogo? Esse lago de fogo não fica na Terra, no planeta Terra. Este lago de fogo fica na eternidade. Agora, onde é este local, a Bíblia não relata, né? Então, no Apocalipse 20, do 7 ao 10, nos mostra o porquê do diabo estar preso no abismo, com correntes e com chaves. Então ele vai ser solto para guerrear contra o povo de Deus depois do milênio, porque tinha uma multidão que estavam fazendo o que o diabo queria. No governo de Cristo, muitos vão se rebelar contra Cristo, não vão querer o governo de Cristo, mas eles só serão arrebanhados pelo maligno depois do governo de Cristo. Então, mas Deus não permitiu que Satanás saísse da sua prisão do abismo antes do tempo determinado, pois os 1000 anos era o governo do Todo-Poderoso Deus com os homens. Ainda em Gênesis 1:3 nos diz: e disse Deus, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, ou houve luz, e houve luz. Então, o primeiro que Deus criou neste mundo de trevas foi a luz, ou melhor, foi a sua morada com os homens, foi o seu templo, foi o seu corpo. João 1:5. João 1:5 nos diz o seguinte. Vamos ver o que é que nos diz João 1:5. João 5 diz assim: e a luz resplandece nas trevas,
e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o primeiro que Deus fez na criação foi a luz da sua palavra neste planeta Terra, para que ela pudesse ter a luz de Deus, porque só tinha as trevas vindo do abismo, né? Então, Deus criou a luz. A palavra de Deus se encarnou, se tornou uma pessoa, um ser humano, como os homens, como os humanos, né? O Deus Pai, o Deus Espírito. Deus Pai é o Deus Espírito. João 4:24. O Deus Espírito Santo, a alma do Pai, a alma do Filho, né? Romanos 8:9 e 10. O Deus Filho, o corpo, a morada do Pai, do Espírito e do Espírito Santo, a alma de Deus. Então, o corpo de Cristo é a palavra encarnada que se tornou um corpo humano para o Espírito, o Pai eterno, e a sua alma, o Espírito Santo, habitarem. O corpo de Cristo é a encarnação da palavra de Deus, do Deus Pai e do Deus Espírito Santo, que é a alma do Pai eterno e do Filho. Lucas 1:35, aqui a gente vê a encarnação da palavra, né? Deus criando o corpo, que também se chama templo de Deus, né? Em Romanos 8:9 e 10. Agora observe uma coisa. No princípio, ou em um princípio da criação, quando Deus começa a dar forma a este planeta Terra, que devido os anjos caídos terem sido jogados para ele e terem sido presos no mais profundo deste planeta, no lugar chamado de abismo, e por isso a Terra, este planeta, estava sem forma, vazio e em trevas. Foi aí que Deus começa a criar, ou melhor, a dar forma a este planeta novamente, porque ele estava sem forma e vazio. Seja bem-vindo, Edilson Pereira, que o Senhor te abençoe e te proteja e te guarde. Este planeta a criar seres de tudo o que Deus queria. Então, Deus começou a dar forma para o planeta Terra. Começou, depois que ele criou a luz, né, que só tinha trevas, ele começou a criar, a dar forma ao planeta Terra, a criar tudo aquilo que ele quis. Então, a gente vê isto no capítulo 1 de Gênesis, né? No capítulo 1, você vê o capítulo todinho, Deus criando as coisas. E em Gênesis 1:3, a primeira coisa que Deus criou foi a luz, para alumiar o planeta chamado Terra, e que havia trevas sobre a face do abismo, sobre o lugar onde estavam presos os seres desobedientes que foram jogados para este planeta e presos no mais profundo da terra. E eles são soltos, esses demônios são soltos. E agora, nos últimos dias, né, eles estão sendo soltos de montão. Então, a quinta trombeta, a sexta trombeta, vai ser solto muitos demônios. A luz é a luz da palavra, ou é a palavra de Deus. Salmo 119, 111 diz: luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aliás, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? A palavra de Deus que cria, que liberta, que salva e dá vida. João 8:12. Em Gênesis 1:2, a palavra foi falada
pela mente do Pai eterno. A mente de Deus é o Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus, que é a alma de Deus, a mente de Deus. O Espírito Santo é a alma de Deus, é a mente de Cristo. E a luz, que é a palavra de Deus, alumiou todo o planeta Terra. Então, o Espírito Santo, a mente do Pai eterno, começa a criar todas as coisas nesta terra. Então, aqui o versículo 3 de Gênesis 1 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, ele pronunciou a palavra, haja luz, e houve luz. E a palavra é Cristo, o corpo humano de Cristo, que em João 1,14 se encarnou. Então, todas as coisas foram feitas por ele quem? Por Deus, pela palavra, pelo Deus Espírito, pelo Deus Espírito Santo, que é a alma, pela palavra, que é Cristo como homem. E sem ele, ou a palavra, o verbo de Deus, nada do que foi feito se fez. Então, sem a palavra, não houve criação, porque o Espírito falava. Haja luz, haja firmamento, haja... ele foi dizendo o que ele queria, né? Os peixes, os animais selváticos e etc. E tudo ia acontecendo. No mundo espiritual, Deus se comunica com as suas criaturas através da sua mente. No mundo espiritual, Deus não se comunica como no mundo terreno. No mundo espiritual, ele se comunica pela mente. Então, preste atenção que você vai concordar agora, se ainda não está concordando. Então, no mundo espiritual, Deus se comunica com as suas criaturas através da sua mente, do seu Espírito Santo. Então, era assim que ele se comunicava com o homem, Jesus, quando ele estava aqui na terra. E é assim que ele se comunica comigo e com você, quando estamos buscando ele em espírito e em verdade. Ele fala aqui na nossa alma, na nossa mente. É assim que Deus se comunica com a gente. Então a gente entende a palavra, porque é a alma de Deus, o Espírito Santo, que está falando à nossa alma, para a gente entender a palavra. Foi assim que aconteceu nesta criação. Em Gênesis capítulo 1, Deus, o Espírito Santo, falava, usava a palavra que ainda não estava encarnada, ela só estava na boca do Espírito Santo, e as coisas iam sendo criadas. Então, depois do pecado, Deus não iria se revelar ao homem somente através da sua alma. Depois do pecado, a coisa mudou. Deus iria falar ao homem não somente através da alma. O seu espírito não ia falar ao homem somente através da sua mente, mas através da sua palavra. Por quê? Porque o homem saiu do mundo espiritual. Ele, antes do pecado, ele estava na direção do Espírito de Deus. Ele era guiado pelo Espírito de Deus. Ele estava no mundo espiritual. Aí, quando ele pecou, ele saiu do espiritual e veio para o terreno, veio para a carne. Os olhos espirituais dele se fechou e se abriu os olhos terrenos. Então agora Deus não poderia mais se comunicar com o homem espiritualmente, mas sim através dos olhos da carne. Por isso, Deus se tornou um ser humano.
Por isso Deus encarnou-se. A palavra dele se tornou um corpo humano, para que a alma de Deus, o Espírito de Deus, habitasse nesse corpo que era a sua palavra encarnada e pudesse se comunicar fisicamente com o ser humano. Então, este ser humano se chamava Cristo, Filho de Deus. Meu Deus, que maravilha! Então, quando Cristo foi encarnado neste mundo, depois do pecado, Deus não iria se revelar ao homem somente através da sua alma, da sua mente, mas seria necessário que a sua palavra tornasse forma humana, pois o homem deixou a luz para estar nas trevas, deixou de estar no espírito para vir para a carne, deixou o Pai eterno para estar na palavra do diabo, para seguir a palavra do diabo, do engano e da mentira, né? Aí Gênesis 3, do 6 ao 7, a gente vê a mulher comendo o fruto, o homem também, e caindo no pecado e sendo desligado de Deus, os olhos espirituais sendo fechados e os olhos terrenos sendo abertos. João 3, do 19 ao 20, Jesus diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, amaram mais o pecado do que a luz, porque as suas obras eram más. Porém, João 3, 19, e a condenação é esta, que a luz, a palavra encarnada, que a luz veio ao mundo, a luz, a palavra, o verbo de Deus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, amaram mais o pecado, amaram mais a palavra do diabo, a mentira, o engano, do que a luz, do que a palavra de Deus, do que a verdade, porque as suas obras eram más, estavam na carne, saíram do Espírito de Deus, vieram para a carne, para as obras da carne, vieram para Satanás. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Todo aquele que faz o mal está nas obras da carne, está na palavra da mentira, do engano. E aborrece a luz, aborrece a Deus, aborrece a palavra de Deus. E não vem para a luz. Essas pessoas, Jesus está dizendo que não vem para ele, Deus. Por quê? Para que as suas obras não sejam questionadas. Então, é isto que acontece com aqueles que não querem a palavra da verdade. Por isso, o Pai Eterno fez um novo plano, né? Para alcançar a humanidade e ter de volta o governo do mundo em suas mãos. Então, o homem deixou de estar na direção do Espírito de Deus, deixou o mundo espiritual, quer dizer, a sua comunhão com Deus, para andar nas trevas, para andar na carne, para andar nas obras da carne, para andar na palavra da mentira, para andar nos prazeres da carne dado pelo maligno. Então, e se tornou inimigo de Deus. Ele foi desligado de Deus, foi desligado do mundo espiritual, foi desligado da comunhão com Deus. E para que o homem voltasse a esta comunhão com Deus, Deus tinha que fazer um novo plano. E este novo plano é Deus vir para o mundo terreno, para o mundo de matéria,
para que neste mundo ele conseguisse que o homem voltasse ao mundo espiritual, que ele conseguisse que o homem voltasse a ter relacionamento com ele. Deus é espírito. Ele não se relaciona com o homem no mundo de matéria. O mundo de matéria, quem se relaciona é Satanás. Deus se relaciona com o homem no mundo espiritual. Por isso Jesus diz, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por isso que quando a pessoa está em jejum e oração, ele está focado em Deus, na palavra de Deus, ele ouve nitidamente Deus falando com ele, porque ele está no espírito. Ele está no espírito e na alma de Deus. Ele está em comunhão com Deus. Então, qual foi o plano de Deus? Qual foi o plano que Deus fez? Gênesis 3,15, ele disse para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Já que o primeiro homem que ele criou, que Deus criou, não lhe obedeceu a palavra, não obedeceu os seus mandamentos, Gênesis 1:28, 2, do 15 ao 17, os mandamentos dele aqui no Velho Testamento. Agora ele mesmo, Deus, viria a este mundo. Ele mesmo iria se encarnar. Ele iria se tornar uma pessoa humana. Ele seria o segundo Adão, o Adão espiritual. O Adão que teria um corpo como o do primeiro Adão, antes do pecado, mas que não pecaria, pois era a palavra de Deus neste mundo em forma de carne, para alumiar a terra que estava em trevas mais uma vez. Só que agora as trevas não mais estavam no abismo, mas as trevas estavam no governo do mundo e na mente, na alma do ser humano. Então, Deus teve que se tornar uma pessoa para poder alcançar a humanidade. Pois quando o homem pecou, saiu do espírito para a carne. Os olhos espirituais do homem se fecharam e os olhos carnais se abriram. Então, os olhos do seu corpo, da sua alma, se abriram, né? Parte que passou a ouvir Satanás e ser dominado por ele. Então, Deus, em Lucas 1:35, se encarnou neste mundo de trevas para, como carne, pudesse dar a sua vida terrena para libertar o homem da sua parte terrena, que foi no Éden, a parte que os olhos foram abertos. Gênesis 3:6, né? E os olhos deles se abriram e viram que estavam nus. E trazer a vida a seu espírito, que devido à sua desobediência havia morrido, havia se afastado do Pai eterno, e este homem voltasse novamente ao reino de Deus, ao paraíso, ao Éden. João 3:3-5. Então, o que é que Jesus diz aqui em João 3:3-5? Para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Então, o reino de Deus é um reino espiritual, não é o reino terreno. Por isso que Jesus diz que nós não somos deste mundo, porque este mundo é terreno, é carnal. E os filhos de Deus não são deste mundo, não são deste reino.
quem é deste reino é os filhos da serpente. Os filhos de Deus têm que voltar para o mundo espiritual, porque Deus é espírito. Então Deus, ele se tornou uma pessoa para poder levar os terrenos ao espiritual, como era antes do pecado. Em Mateus 3, do 1 ao 2, nos diz que o reino de Deus estava entre nós, em carne e osso. O Deus Todo-Poderoso estava com a humanidade. Então, o reino de Deus era a palavra encarnada. Ele estava entre nós. Para o quê? Para com a palavra falada pelo corpo de Cristo, a boca de Cristo. A palavra que vinha do Espírito de Deus, da alma de Cristo, da mente de Cristo, para a boca de Cristo, para nos falar, para nos abrir os olhos e alumiar nossa mente, para a gente entender que este mundo leva para o lago de fogo e o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Em Isaías 9:2 nos diz que o povo que andava em trevas, andava na mentira do diabo, andava no engano, agora viu uma grande luz. Então, o povo que andava nas trevas da mentira, do engano, agora viu uma grande luz, viu a luz que é a palavra da verdade, a palavra que se encarnou, o Deus que se fez um ser humano, como os seres humanos. Gênesis 3:15, João 1:14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em Lucas 2:6, Maria, representando a terra, dá à luz a palavra encarnada. Então, em Lucas 2:3, Maria tem Jesus. E Jesus é a palavra que se encarnou e habitou entre nós. Em João 1:5, nos diz o seguinte. João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E a luz resplandece nas trevas. E a palavra de Deus resplandece nesse mundo de mentira e engano. Trevas aqui é a palavra do diabo, meus irmãos. É a palavra da mentira, é a palavra do engano. Então, a luz aqui no capítulo 1, versículo 5, é a palavra da verdade, é a palavra de Deus que se tornou uma pessoa. E ela diz, e a luz resplandece nas trevas, as trevas do engano, da mentira. E veio a palavra de Deus encarnada e passou o tempo pregando, falando a verdade. Esta palavra é que alumia nossa alma, o nosso espírito e dá vida. O versículo 9 ainda de João 1, capítulo 1, nos diz assim: Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então, a luz verdadeira é a palavra de Deus, que se tornou um ser humano e veio até nós para nos mostrar a verdade, para nos tirar da mentira e do engano que foi semeado lá no Éden. Aí Salmo 119, 105, já citei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a palavra de Deus que alumia a nossa vida, que mostra a verdade e alumia a mentira, diz onde está a mentira. Portanto, quem é Deus no mundo espiritual? Quem é Deus no mundo espiritual? No mundo espiritual, Deus é Espírito, o Pai eterno. O Deus é Espírito, que Jesus disse lá em João 4:24. O Deus é Espírito é o Pai eterno. O Deus é Espírito Santo é a mente, é a alma do Pai eterno,
e a alma do Filho, que é Cristo. E Cristo é a palavra na boca do Espírito Santo. Então, Deus, no mundo espiritual, é o Pai, que é o Deus Espírito, é o Deus Espírito Santo, que é a alma de Deus, e é a palavra na boca do Espírito de Deus, usando a palavra para criar as coisas, para criar a nova terra, né? Para dar forma, para criar as coisas como Deus criou. E Cristo é a palavra na boca do Espírito Santo, sendo pronunciada para criar todas as coisas. Então, João 1, do 1 ao 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, a palavra estava no princípio com Deus. Ela estava na boca do Espírito Santo, que é a mente de Deus. E o que mais? Todas as coisas foram feitas por Ele. Porque o Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas, falava: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Ali é a palavra que saía da boca de Deus. E todas as coisas foram feitas por ela. E sem ela, nada do que foi feito se fez. É isso que diz. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Espírito Santo é a mente, é a alma do Deus Espírito e do Deus Homem. Romanos 8, 9 e 10. E Cristo é a palavra de Deus que se tornou carne, que se tornou um ser humano, que se tornou um corpo para a morada do Espírito do Pai e da alma do Pai. Então, o corpo de Cristo era também chamado de templo, habitação de Deus. Então, encarnou para todos os seres humanos, né, pudesse ver como realmente era Deus e estar com os homens e ensinar os homens, e para que os homens crescem nele e fossem salvos através da sua palavra encarnada, fossem completamente restaurados, fossem limpos por sua palavra, a palavra de Deus, que se tornou sangue. Aqui em João 19:34, o soldado enfia na costela de Jesus, entre a costela, né, do lado direito, ele enfia a espada e sai água e sangue. Então, a palavra se tornou um ser humano, se tornou carne e tinha água. Água representa a palavra, sangue representa a vida de Jesus, que foi dada por nós. Em João 6,45, a palavra que se tornou uma pessoa estava entre os judeus, ensinando eles. O Deus Todo-Poderoso estava em carne e osso, ensinando o seu povo. Esta foi a revelação que Deus me deu na palavra dele, de quem é ele de verdade. Então, ele, no mundo espiritual, ele é o Pai, o Espírito Santo, que é a sua mente, e a palavra, que não foi encarnada ainda. No mundo físico, ele é o Pai, o Espírito Santo, a sua mente, a mente de Deus, a alma de Deus e a alma de Cristo, e a palavra encarnada, que é um corpo humano, se tornou um corpo humano, a habitação do Deus Pai e do Deus Espírito Santo, né? Se você crê nele como palavra encarnada, como Cristo, o Espírito Santo, a mente de Deus, vem
ele vem morar dentro de você e o seu espírito volta à vida, volta a ser religado com o Pai eterno. E a mente a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, é a palavra, a mente de Deus e do Filho, vem morar em você, certo? Então, Deus, ele é esta pessoa em três partes, não em três pessoas, mas uma pessoa como nós que tem três partes. Que no mundo físico a palavra se tornou carne para estar conosco, para que não morrêssemos, porque o Deus Espírito, nós não podemos ver o Deus Espírito, e porque morremos seremos fulminados. Mas ele, como ser humano, nós podíamos contemplá-lo. E ele veio como homem também para dar a sua vida para nos salvar. Em Gálatas 5, do 16 ao 23, o Espírito Santo está no nosso espírito, lutando contra a nossa carne para não fazermos o que queremos. Porque Satanás, ele é trevas e ele trabalha neste mundo terreno para tentar alcançar o nosso espírito. Então, o Pai eterno e a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, né? Expulsa da nossa mente, aqueles que já têm Cristo, a palavra do diabo, que são as obras da carne. Então, a pessoa que já tem Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro dessa pessoa, e na sua alma expulsa as obras da carne, a mente do diabo, que é a palavra da mentira e do engano, e os desejos de fazer as coisas erradas. E o Espírito, em Gálatas 5, do 16 ao 17, luta dentro de nós contra a nossa carne para não fazermos o que queremos, mas para produzir o fruto do Espírito, que é a mente, que é o caráter de Deus. E ele vai formar esse caráter em nós. E no final, o seu corpo, o nosso corpo, será transformado, como foi o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, 42 ao 44, 52 e 54, os irmãos podem ler porque já está muito tarde. Até que eu gostaria de ler, mas não vai dar, já está muito tarde, só vou comentar aqui. Então, Deus quer lhe mudar de dentro para fora, começando em seu espírito, que já creu em Cristo, e se ligando novamente ao Pai eterno. Então, Deus, ele quer fazer essa mudança de dentro do seu espírito para o seu corpo. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, essa mudança começa no nosso espírito. Quando nós recebemos Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, o Espírito de Deus, a alma de Deus, vem morar dentro de nós e vem lutar com a nossa alma caída no pecado, que tem os olhos abertos para este mundo material. E o Espírito vem lutar contra esta alma, esta mente caída, para mudar ela, tirar ela do mundo terreno e levar para o mundo espiritual, para o mundo, para o reino de Deus, que é o mundo espiritual, para nos ligar ao Espírito de Deus, para voltarmos a ter comunhão com o Pai eterno, para passarmos a ter o fruto do Espírito de Deus, que é o caráter de Deus, e mudar e tirar de nós essa mente de Satanás,
que é a mentira, a palavra da mentira, do engano, os prazeres da carne, do mundo. Então é isso que um salvo acontece dentro dele. Acontece a mudança. Deus, o Espírito Santo, a mente de Deus vai mudando a nossa mente e para alcançar o nosso corpo. E quando alcançar o nosso corpo, então todo o nosso ser estará mudado. Então essa mudança é vista no nosso corpo através das nossas vestes. Então, quando o nosso espírito, o Espírito de Deus, alcança a mudança da nossa alma, que é a nossa mente vai mudando também o nosso corpo, porque é a nossa mente que governa o nosso corpo, é a nossa mente que dá vida ao nosso corpo. E essa mente vai mudando à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos sentindo cada vez mais o desejo de obedecer a Deus. Aí as nossas vestes que antes eram mundanas, eram voltadas mais para as coisas do mundo, sexuais, passam a se tornar vestes que agradam a Deus, né? A nossa fala também muda. A pessoa que antes xingava, falava mal dos outros, tudo vai mudando. As nossas ações de grosseria, de ignorância, tudo vai mudando. E assim vai acontecendo a mudança na nossa vida, né? Deus nos muda de dentro para fora. Satanás muda a pessoa de fora para dentro. Então ele olha os olhos, aí vai sentindo o desejo dos prazeres terrenos e a mente vai sendo transformada. O que é bom, que é o amor ao próximo, que é amor a Deus, que é a bondade, a misericórdia, tudo isso vai saindo daquele que está sendo mudado por Satanás. Ele muda de fora para dentro, até alcançar o espírito da pessoa, para que a pessoa passe a adorar completamente a ele. Então Deus muda de dentro para fora e o diabo de fora para dentro. Em João 3,5, para a pessoa entrar no reino de Deus, que não é terreno, mas espiritual, a pessoa tem que nascer da água, palavra de Deus, que é Cristo, e do Espírito Santo, que é a mente de Cristo, mudando todo o nosso ser, nos tirando deste mundo de matéria, de carne, e nos levando novamente para o mundo espiritual, para a presença do Pai Eterno, que é Espírito. João 4,24. Satanás trabalha no mundo material para levar a pessoa para, no seu espírito, adorar a Ele. Então Deus trabalha de dentro para fora. Começa pelo seu espírito e vem até o seu corpo. E do seu corpo os outros verem a mudança. Mas o diabo trabalha de fora para dentro. Você no seu corpo, você já está fazendo a vontade do diabo, a sua mente vai sendo mudada e alcança o seu espírito. Quando alcança o seu espírito, você se tornou completamente do diabo. Então devemos ter cuidado. Quem você adora? Deus ou o diabo? Então aqueles que já têm Cristo têm a palavra da verdade. E quem tem a palavra da verdade não aceita a palavra da mentira, o engano, as obras da carne. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Sei que falei muito tempo, mas era necessário. O Senhor me deu esta revelação, concluindo os outros estudos, para que fique bem compreensível a teu povo, que sempre ouviu um ensino, Senhor, que não dava para entender direito, mas o Senhor me trouxe esses ensinos e aqui está feito, que todos entendam e vejam que Deus é um, não são três, é um só, que tem três partes, assim como nós, por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus.
porque nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. E Deus tem um corpo, tem um espírito e tem uma alma para se revelar a nós no mundo material, no mundo terreno, no mundo espiritual. É o espírito, é a alma e é a palavra. Oh Deus amado, obrigado. Obrigado, Pai, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Então mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, compartilhe, comente. E assim você está ajudando a evangelizar. E até o próximo estudo.